Bom dia, boa tarde, boa noite, professor. Aqui é o Danilo, do nono B. Venho aqui apresentar o trabalho de história, né? E eu tô fazendo em formato de vídeo porque fica mais fácil. Bom, sem mais enrolação, vamos lá. A democracia ateniense começou em Atenas, obviamente. E uma curiosidade, ela foi o primeiro governo democrático da história. Esse governo democrático surgiu por volta de 510 a.C. Ela surgiu através da vitória do político aristócrata grego Clitênis. O sujeito foi considerado o pai da democracia. Isso aconteceu porque ele liderou uma revolta contra um tirano grego, Hippias, que governou nos anos de 527 a.C. até o ano de 510. Depois disso, Atenas foi dividida em 10 unidades, assim por dizer, chamadas demos. Eles possuem uma democracia direta. Todos os cidadãos atenienses participavam. Mas vale lembrar que nem todas as pessoas que viviam em Atenas eram cidadãos. A Guerra do Peloponeso colocou Atenas e Esparta no campo de batalha. As duas nações lutaram pela hegemonia da Grécia. Os dois já tinham uma rivalidade enorme, era um quebra-pau danado. O gatilho principal para tudo isso acontecer foi porque a Esparta seguia um modelo oligárquico, que se limitava à participação de apenas uma elite no governo da cidade. Por um período a rivalidade foi deixada de lado porque os persas decidiram invadir a Grécia. Algumas cidades gregas decidiram fazer uma espécie de aliança, e entre elas estava Atenas e Esparta. Eles fizeram isso para unir força, obviamente, e acabar com aquela invasão. Mas depois disso, ambos seguiram rumos diferentes, com ideologias e ideias diferentes. Esparta fazia parte da Liga do Peloponeso, que era uma união das cidades da região do Peloponeso, o qual Esparta era a maior força que tinha, não tinha ninguém que parar dele, os caras eram foda. Esparta era chato e ficava, faz o que eu quero, eu tô mandando. Isso garantia muitas tropas e acordos econômicos bons para a cidade. Já os atenienses, por sua vez, buscaram reforçar a influência na região de Ática e consolidar sua posição como força marítima. Formaram sua posição pelo meio da Liga de Delos. A liga se formou após o fim das Guerras Médicas, que foi inventada para evitar uma nova invasão persa. Mas os atenienses, espertinhos como são, usaram para reforçar o império. Os safados pegaram todos os recursos e utilizaram para construir uma grande frota naval. E tava lá, Atenas e Esparta, os dois querendo ser os maiores. Mas só dá pra ter um no pódio. E numa disputa de influência para as outras cidades gregas, que explodiu a guerra no ano de 431 a.C. A guerra começou por causa de uma disputa de interesse entre Atenas e Corinto, que era uma cidade aliada de Esparta e membro da Liga do Peloponeso, obviamente. A disputa e as constantes reclamações de Corinto fizeram a Esparta declarar guerra contra os atenienses, porque eles não podiam perder a aliança com Corinto. A questão é que Atenas tinha problemas com Corinto desde muito tempo. Atenas apoiava Megara e Esparta apoiava Corinto. No ano de 445, um acordo de paz com validade de 30 anos acabou sendo assinado, colocando o fim no desentendimento por enquanto. A paz estava ali, mas Atenas e Corinto ainda estavam de birrinha uma com a outra. Eles não estavam ali, mas a tensão existia. Os atenienses acabaram se envolvendo em outros conflitos, e isso gerou uma revolta em muitas cidades aliadas de Atenas, e muitas cogitaram abandonar a aliança. Querendo ou não, isso demonstrou uma fraqueza do domínio de Atenas. E essa demonstração de fraqueza foi um dos principais motivos da derrota de Atenas na Guerra do Peloponeso. E após alguns outros conflitos internos ali, toda a Liga do Peloponeso reuniu-se e decidiu a guerra. Os espartanos alegaram que Atenas tinha quebrado o Tratado de Paz do ano de 445, anteriormente dito. A guerra durou cerca de 27 anos e teve muita oscilação. Mas os espartanos, eles tinham uma vantagem absurda, porque espartanos são espartanos, os caras nasceram pra lutar. Eles tomaram uma surra tão grande que eles foram forçados a se render. O começo da derrota de Atenas não só começou com a guerra, mas sim com os problemas internos, que se ampliaram por conta das indecisões políticas e falta do seu antigo líder Péricles. E depois os espartanos tomaram todas as minas de prata de Atenas. Sem a prata, Atenas começou a sofrer problemas financeiros enormes. Isso prejudicou o exército da cidade de uma maneira absurda. Foram tantas derrotas que as cidades aliadas abandonaram Atenas. E para piorar, os espartanos começaram a ter uma aliança com os persas. Era tão triste que alguns aliados atenienses começaram a virar casaca e oferecer alianças espartanos. Só desgraça para os atenienses. Em 405, os atenienses acabaram sendo derrotados na batalha naval de Egopotamo. Essa derrota fechou a última rota de grãos de Atenas que passava pelo Helesponto. O rei espartano Pausanias
ordenou um cerco a Atenas, que durou cerca de 6 meses. Como Atenas estava esfomeada e cercada, decidiu se render aos espartanos em 404. Após essa derrota, Esparta derrubou as muralhas de Atenas e desfez todo o império marítimo de seu rival. Bom, e após isso tem suas consequências. Isso marcou obviamente o fim do Império Ateniense e marcou a predominância de toda Esparta na Grécia como a maior força do império. E por conta disso, um monte de regime oligárquico foi instalado nas cidades gregas. E com a vitória espartana, os persas safados, aliados de Esparta, ampliaram sua influência sobre várias cidades gregas. Mas felicidade de pobre dura pouco e o domínio espartano foi muito curto. A rigidez fez com que entendimentos surgissem e vários outros novos grupos democráticos fortaleceram-se décadas depois. Atenas, por exemplo, conseguiu restituir seu sistema democrático. E cidades como Tebas tornaram-se um grande refúgio de defensores desse sistema. Toda essa riqueza nova de Esparta fez várias divisões internas. E a soma desses fatores, a divisão interna e o crescimento da oposição, acabou que o domínio espartano apenas durou 30 anos. Algum tempo depois, os espartanos foram derrotados pelos tebanos, em um novo conflito que mobilizou toda a Grécia. Outra consequência foi o enfraquecimento da Grécia. Muita guerra num prazo muito curto cobrou um alto preço dos gregos, e por conta dessa vulnerabilidade permitiu que os macedônicos, povo que habitava o norte da Grécia, eles se mobilizaram e conquistaram a Grécia em 338 a.C. Loucura. Bom, esse foi meu trabalho, ficou um pouquinho longo demais, desculpa se ocupou muito do tempo do senhor. Eu tenho um carinho muito enorme por você, professor, não tô puxando seu saco, eu gosto muito de você. Então dediquei um tempo pra fazer com carinho a mais. Então é isso, dá uma notinha aí pra nós, o trabalho vai ficando por aqui e muito obrigado, até a próxima.